Sejam todos bem-vindos. Vamos falar da potenciação. Sou o professor Marcelo de Macedo Vieira. Então, potenciação, expoente inteiro positivo, primeiro, né? Se A é um número real e N é um inteiro e positivo, a expressão A elevado a N representa o produto de N fatores, todos iguais a A. Ou seja, A elevado a N é igual a A vezes A vezes A vezes A, né? A N. Ou seja, aqui eu vou ter N fatores iguais a A. Então, na expressão A elevado a N, o número real A ele é denominado base e N é denominado expoente. Então, tá aqui, A é a base. Base é o fator que se repete, tá? Expoente é o N. N, sendo o expoente, expoente significa quantas vezes eu vou repetir a base. Tudo bem? Exemplos, né? Eu tenho aqui 2 elevado à terceira, né? Que eu também posso ler 2 elevado ao cubo, né? Então, na potência 2 elevado ao cubo, eu vou repetir a base 3 vezes, porque o expoente é 3. Então, ficou, né, 12 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu vou repetir a base 3 vezes em forma de um produto. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 8. 8, esse 8 é o resultado da operação, que é chamado potência, tá? Então, 8 é a potência. Outro exemplo, menos 4 elevado a 2, ou menos 4 elevado ao quadrado, né? Vai ficar menos 4 vezes menos 4, que vai ser igual a quanto? 16. Menos 5 elevado à terceira, né? Então, vai ficar menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, que vai ficar menos 125. Existem algumas potências, né, especiais, né? Ou seja, para n igual a 1, a gente definimos, né, ou define-se A elevado a 1 igual a base, igual a A. Ou seja, toda potência elevada a 1 é sempre igual a base. Exemplo, 10 elevado a 1, 10. Menos 3 elevado a 1, menos 3. 1 meio elevado a 1, 1 meio. Menos 1,5 elevado a 1, 1,5. Outra definição, para n igual a 0, define-se A elevado a 0 igual a 1. Então, toda potência elevada a 0 é sempre igual a 1. Exemplo, 10 elevado a 0, 1. Menos 3 elevado a 0, 1. 1 meio elevado a 0, 1. Menos 1,5 elevado a 0, 1. Ou seja, não importa quem seja a base, é igual a 1. Tudo bem? Agora vamos ver uma potência com expoente inteiro negativo. Então, sendo A um número real, não nulo, ou seja, A diferente de zero, ou seja, essa base não pode ser zero, e N um número inteiro e positivo, define-se A elevado a menos 1, né, é igual a 1 sobre A. Ou seja, é só você inverter a base. Então, A elevado a menos 1 é 1 sobre A, né? Eu posso também representar esse A menos 1 sendo 1 sobre A elevado a N. Então, aplicando a propriedade da potência, né, 1 elevado a N é 1, porque 1 elevado a qualquer valor é 1. E A elevado a N é a definição de potência, tá bom? Exemplo, 3 elevado a menos 1 é 1 terço. 3 quartos elevado a menos 1 é 1 sobre 3 quartos. Inverte a base, ficou 3 quartos. 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 10 elevado a 2, ou 10 ao quadrado, que vai ficar 1 sobre 100. Menos 5 elevado a menos 3 vai ficar 1 sobre menos 5 elevado a terceira, que vai ficar menos 1 sobre 125. Expoente racional fracionário, sendo A um número real positivo, né, A maior que zero, e Mn números inteiros e positivos, define-se A elevado a M sobre N é igual a raiz enésima, ou seja, do denominador, é igual,
né, a raiz enésima de n de a elevado a m, né? Ou seja, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol, tá? Outro exemplo aqui que é com expoente racional e negativo, né? Então a elevado a menos m sobre n. Já vimos que é só inverter a base, né? Então aqui a base é a, vai ficar 1 sobre a elevado a m sobre n, ou seja, eleva ao expoente positivo, né? Então aqui ficou 1 sobre, e esse denominador aqui, essa definição aqui, então ficou 1 sobre a raiz enésima de a elevado a m. A elevado a m. Exemplo, 10 elevado a 2 terços, vai ficar raiz cúbica de 10 ao quadrado. 5 elevado a menos 3 quartos, então ficou 1 sobre 5 elevado a 3 quartos, vai ficar 1 sobre a raiz quarta de 5 ao cubo. Vamos falar agora aqui das propriedades gerais, tá? Então, se m e n são números reais, valem as seguintes propriedades. Então, eu vou chamar aqui P1. P1 é uma potência, né, de bases iguais. Então, qual é a regra? Repete-se a base e somam-se os expoentes. Então, potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, né? P2 é a divisão de potência de mesma base. Então, qual é a regra? Repete-se a base e subtraem-se os expoentes. P3 é chamado potência de potência. Então, repete-se a base e multiplicam-se os expoentes. A P4, a potência de um produto. Qual é a regra? Eleva-se cada fator ao expoente comum. Ou seja, A vezes B elevado a N vai ser igual a A elevado a N vezes B elevado a N. P5, né? Potência de uma fração. Eleva-se o numerador e o denominador ao expoente comum. Vamos aos exemplos. Eu tenho 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à quarta. Então, essa aqui é chamada multiplicação. Então, eu vou aplicar P1, tá? Conserva a base e soma os expoentes. Então, ficou 2 elevado a 3 mais 4, 7. Então, ficou 2 elevado a 7. Essa aqui, 10 elevado ao quadrado e elevado à quinta potência. Então, aqui eu vou aplicar P3, tá? Conserva a base e multiplicam-se os expoentes. Então, ficou 10 elevado a 10. Aqui eu vou ter 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 5. Ou seja, eu vou aplicar P1. Então, conserva a base e soma os expoentes. Então, menos 3 mais 5 dá 2. Então, ficou 10 ao quadrado. Aqui eu vou ficar x elevado a quarta elevado a menos 3. Então, aplico o P3, conserva a base e multiplicam-se os expoentes. Então, x elevado a 4 vezes menos 3. Ficou x elevado a menos 12. Aqui ficou 5 elevado a 1 meio vezes 5 elevado a 1 terço. Observa, aqui é uma multiplicação de potências de mesma base. Então, conserva a base e soma os expoentes. Então, ficou 5 elevado a 1 meio mais 1 terço. Tirando aqui o MMC, fazendo as operações, ficou 5 elevado a 5 sextos. Aqui ficou 3 elevado a 1 meio elevado a 2 quintos. Aplico o P3, conserva a base e multiplico os expoentes. Então, ficou 3 elevado a... Como é que eu estou multiplicando fração? Multiplica numerador com numerador. 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 5, 10. Então, ficou 3 elevado a 2 décimos. Simplificando a fração, ficou 3 elevado a 1 quinto. Ou seja, só dividir aqui por 2. Agora ficou 10 elevado a 5 dividido por 10 ao quadrado. Observe, aqui eu vou aplicar P2. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 10 elevado a 5 menos 2, 10 elevado ao cubo. Essa aqui eu vou aplicar P4, tá bom? Que é 2 elevado a 4 vezes 3 elevado ao quadrado elevado a 5. Então,
aplicando, né, a P4 eleva cada fator ao expoente comum, né? Então ficou 2 elevado a 4 elevado a 5 vezes 2 elevado ao quadrado elevado a 5. Aplicando aqui a P3, né, conserva a base e multiplica os expoentes, ficou 2 elevado a 4 vezes 5, 20. Então ficou 2 elevado a 20 vezes 3 elevado a 10, porque é 2 vezes 5, 10. Então tá aqui. Um outro exemplo, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a menos 1. Aplico o P2, né? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então ficou 2 elevado a 4 menos da regra com menos do segundo que do divisor, né? Que é 2 elevado a menos 1. Então menos com menos dá mais, ficou 4 mais 1, 5. Então ficou 2 elevado a 5. Um outro exemplo, 5 oitavos elevado a quarta, né? Então isso aqui eu vou aplicar P5, né? Eleva o numerador e o denominador, né, ao expoente comum. Então ficou 5 elevado a quarta sobre 8 elevado a quarta. Agora ficou 2 elevado a 2 terços dividido por 2 elevado a 1 meio. Aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Então conserva a base e subtrai os expoentes. Então ficou 2 elevado a 2 terços menos 1 quarto. Tirando aqui MMC de 13 e 4 dá 12. Pega 12 divide por 3, dá 4. 4 vezes 2, 8. Menos 12 por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Ficou 2 elevado a 5 dozeavos. Tá aqui. E o último exemplo é 2 elevado a terceira sobre 5 elevado a quarta elevado ao quadrado. Ou seja, aqui eu vou aplicar a P5. Eleva o numerador e o denominador ao expoente comum, que no caso seria 2. Então ficou 2 elevado à terceira elevado ao quadrado, 5 elevado à quarta potência elevado ao quadrado. Aplicando a P3, né, conserva a base e multiplica os seus expoentes. Ficou 2 elevado à sexta e o denominador ficou 5 elevado a 4 vezes 2, 8. Bons estudos a todos e fique em casa.